O tema que vamos abordar hoje é profundamente importante e frequentemente mal compreendido: o pecado sexual. A palavra de Deus nos dá uma orientação clara sobre como devemos lidar com essa tentação. E é algo surpreendente, porque a Bíblia não nos instrui a enfrentar de frente esse tipo de pecado, como muitas vezes pensamos, mas sim a fugir. Isso mesmo, a ordem de Deus, quando se trata de pecado sexual, não é orar no calor do momento ou tentar resistir heroicamente, mas correr. Vamos falar sobre isso detalhadamente ao longo desse vídeo. Então, fique conosco até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como este. Começando pelo princípio: por que Deus nos ordena a fugir? A resposta está na gravidade do pecado sexual e como ele afeta não apenas nosso corpo, mas também nosso espírito. A Bíblia é clara ao nos ensinar que o pecado sexual é diferente de outros tipos de pecados. Em 1 Coríntios 6,18, lemos: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Esse versículo é revelador. Quando Paulo escreve sobre pecados como mentira, roubo ou ira, ele não menciona nada parecido com a gravidade associada ao pecado sexual. Isso nos mostra que esse tipo de pecado tem um impacto único e devastador na nossa vida espiritual e física. Deus nos criou como seres que possuem corpo, alma e espírito, e o pecado sexual afeta todas essas áreas. No plano de Deus, a intimidade sexual foi criada para ser experimentada dentro do casamento, como uma expressão de amor, compromisso e aliança entre marido e mulher, vezes e mulher. Fora desse contexto, o pecado sexual gera consequências profundas. Ele pode causar não apenas danos emocionais e psicológicos, mas também espirituais. O pecado sexual não é apenas um ato externo, ele é uma afronta direta ao templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Quando Paulo diz que pecamos contra o nosso próprio corpo, ele está nos alertando que a imoralidade sexual tem um impacto que vai além da esfera física, penetrando no campo espiritual, onde a comunhão com Deus é afetada. A ordem de fugir não é um conselho opcional ou uma sugestão, mas uma estratégia divina para nos proteger da destruição. Quando a Bíblia nos manda fugir da imoralidade sexual, não está apenas nos aconselhando a evitar o pecado, mas a sair rapidamente de situações onde a tentação possa nos cercar. Deus sabe que a natureza do pecado sexual é tão poderosa que, muitas vezes, tentar resistir a ele de frente pode levar à queda. A tentação sexual apela aos desejos da carne de uma maneira intensa, e qualquer hesitação em fugir pode abrir espaço para o pecado tomar o controle. Além disso, o pecado sexual é devastador, não apenas em um nível individual, mas também em um nível relacional. Ele destrói casamentos, famílias e amizades. Muitas vezes, ele leva à traição, à desconfiança e à mágoa, criando feridas profundas que podem levar anos para cicatrizar, se é que um dia serão curadas completamente. E tudo isso começa com a falha em fugir da tentação. Muitas pessoas que caíram em imoralidade sexual começaram achando que poderiam resistir, subestimando a força da tentação e a sabedoria da instrução bíblica de fugir. Outro ponto que deve ser considerado é a natureza insidiosa do pecado sexual. Ele muitas vezes se apresenta de maneira sutil, começando com pensamentos impuros, fantasias ou pequenas concessões, que parecem inofensivas. No entanto, essas pequenas concessões são o que nos coloca no caminho do pecado. É por isso que Jesus disse que o adultério começa no coração, com um olhar lascivo ou pensamentos impuros. Mateus
5:28. Isso significa que a batalha contra o pecado sexual começa muito antes do ato físico. Ela começa na mente e no coração, e a única maneira de vencê-la é evitando a tentação desde o princípio, fugindo de situações que possam alimentar esses desejos. Além do dano pessoal e relacional, o pecado sexual tem consequências eternas. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo nos adverte que os que praticam a imoralidade sexual não herdarão o reino de Deus. Isso é um aviso muito sério. Deus, em sua santidade, não pode tolerar o pecado. E o pecado sexual, como qualquer outro pecado, tem o potencial de nos separar da presença de Deus. Não estamos lidando apenas com escolhas temporais aqui na Terra, mas com decisões que afetam nossa eternidade. Por isso, a fuga é o caminho da sabedoria e da obediência. Quando fugimos, estamos reconhecendo a gravidade do pecado e a nossa própria fraqueza em lidar com ele. Estamos reconhecendo que, por nossa própria força, não conseguimos resistir, mas que, ao obedecermos à ordem de Deus, estamos nos protegendo e permanecendo no centro de sua vontade. Fugir não é um ato de covardia, mas de sabedoria espiritual. É reconhecer que a santidade é mais importante do que qualquer prazer momentâneo e que nossa comunhão com Deus vale mais do que qualquer desejo da carne. Portanto, fugir do pecado sexual é um ato de obediência à palavra de Deus e uma medida de proteção contra as consequências devastadoras que esse pecado pode trazer para nossas vidas. Isso inclui não apenas evitar situações de tentação, mas também ser vigilante sobre o que permitimos entrar em nossa mente e coração. Precisamos cuidar do que vemos, ouvimos e com quem nos associamos, pois tudo isso pode influenciar nossos pensamentos e, eventualmente, nossas ações. Em resumo, Deus nos ordena a fugir porque Ele conhece o poder destrutivo do pecado sexual. Ele sabe que, quando caímos nessa área, as consequências são profundas e afetam todas as áreas da nossa vida. A fuga é uma estratégia divina para nos mantermos puros, santos e em comunhão com Ele. A ordem de fugir não é exagero ou fraqueza, mas sabedoria. Quando se trata de tentações sexuais, tentar enfrentá-las de frente pode ser um erro fatal, porque esses pecados estão ligados à nossa carne de uma maneira muito profunda. Eles afetam nossos desejos mais internos e, quando alimentados, podem nos dominar completamente. O pecado sexual apela diretamente aos desejos físicos, mas também envolve a mente e o coração de maneira intensa. Deus, em sua sabedoria, nos manda fugir, porque Ele sabe que, muitas vezes, não estamos equipados para resistir a esse tipo de tentação por conta própria. As tentações sexuais não são como outras tentações. Elas têm um poder único de cegar o entendimento e distorcer o discernimento, fazendo com que, muitas vezes, as pessoas justifiquem seus comportamentos errados ou minimizem a gravidade do pecado. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que caíram por não fugirem dessa tentação, e vamos falar sobre alguns deles ao longo deste vídeo. Por exemplo, a história de José, um dos grandes exemplos de obediência na Bíblia, ilustra a importância de fugir. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José não parou para negociar, discutir ou refletir sobre a situação. Ele fugiu imediatamente. Em Gênesis 39:12, lemos que José fugiu e correu para fora. Ele não tentou se convencer de que poderia lidar com a tentação ou que seria forte o suficiente para resistir à sedução dela. José sabia que, diante dessa situação, a única maneira de evitar o pecado era sair rapidamente. Isso demonstra que a fuga, nesse contexto, é um ato de força, não de fraqueza. José não ficou para tentar provar sua moralidade
ou sua capacidade de resistir, mas escolheu se afastar da tentação. Outro exemplo é o rei Davi. Ele, ao contrário de José, não fugiu quando foi tentado. Davi viu Batseba tomando banho e, em vez de desviar o olhar e fugir daquela situação de tentação, ele deu lugar ao desejo em seu coração. Em 2 Samuel 11, vemos que Davi acabou cometendo adultério, o que desencadeou uma série de consequências devastadoras para sua vida, sua família e seu reino. O fracasso de Davi em fugir dessa tentação sexual mostra o perigo de subestimar o poder do desejo carnal. A tragédia que se seguiu, incluindo o assassinato do marido de Batseba e a morte de seu filho, serve como um lembrete poderoso de que o pecado sexual pode ter consequências catastróficas. Esses exemplos bíblicos não estão lá apenas para contar histórias antigas, mas para nos ensinar lições valiosas para a nossa vida hoje. O pecado sexual pode parecer sedutor no início, mas suas consequências são sempre destrutivas. Deus nos dá o mandamento de fugir, porque Ele sabe que, quando nos permitimos ficar na presença da tentação, estamos nos expondo a uma queda inevitável. Além disso, Ele também entende a profundidade do impacto que o pecado sexual pode ter em nosso relacionamento com Ele. Quando caímos nesse pecado, nosso coração se afasta de Deus e nos distanciamos da pureza e santidade que Ele nos chamou para viver. Por isso, a Bíblia nos instrui a fugir da imoralidade sexual, não apenas porque esse tipo de pecado é comum, mas porque ele tem o potencial de nos separar completamente da presença de Deus. O pecado sexual não é uma falha superficial. Ele corrói a alma, polui a mente e destrói a capacidade de viver em harmonia com os princípios de Deus. Jesus também advertiu sobre isso quando disse que até olhar com cobiça para outra pessoa já é uma forma de adultério no coração. Mateus 5:28. Isso significa que, muitas vezes, o pecado sexual começa muito antes do ato físico. Ele começa no coração e na mente. E é por isso que devemos ser vigilantes para evitar qualquer coisa que alimente esses pensamentos. A sabedoria de fugir está em reconhecer nossas limitações. Deus nos dá ferramentas específicas para lidar com a tentação sexual, e uma delas é a humildade, de reconhecer que não podemos enfrentar isso sozinhos. Quando fugimos da tentação, estamos exercendo a fé e a obediência a Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. A fuga nos protege não apenas do pecado, mas também das consequências espirituais, emocionais e até físicas que podem resultar de cair na imoralidade sexual. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:13, nos lembra que Deus sempre proverá uma saída diante da tentação, e no caso da tentação sexual, a saída é fugir. A ordem de Deus para fugirmos da imoralidade sexual também está ligada ao fato de que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 6, 19 e 20. Ao pecar sexualmente, estamos profanando esse templo, que foi criado para a glória de Deus. Isso mostra a seriedade com que Deus trata esse tipo de pecado. A fuga é uma forma de honrar a santidade que Deus deseja para nós e de preservar o relacionamento íntimo que temos com Ele. Fugir não é apenas uma forma de evitar o pecado, é uma maneira de proteger aquilo que é sagrado e de nos mantermos dentro da vontade de Deus para nossas vidas. Portanto, ao longo deste vídeo, é importante refletir sobre a gravidade do pecado sexual e entender que a ordem de fugir é um ato de amor de Deus para nos proteger das armadilhas do inimigo. Se seguirmos a instrução divina, poderemos manter nossa vida espiritual intacta e viver em comunhão com Deus, longe das consequências devastadoras que esse pecado traz. Agora, você pode estar se perguntando:
Mas por que não posso simplesmente orar e pedir a Deus que me ajude a resistir à tentação sexual? A oração, sem dúvida, é fundamental para a nossa caminhada cristã e deve ser usada em todos os momentos de tentação. A oração é nossa conexão direta com Deus, nossa fonte de força espiritual e discernimento. Quando estamos diante de desafios e tentações, a oração nos aproxima do Pai e nos ajuda a alinhar nossos pensamentos e vontades com os dele. Contudo, em relação ao pecado sexual, as Escrituras nos mostram que orar sozinho não é o suficiente. Precisamos de uma ação mais decisiva e prática, a fuga. Isso porque o pecado sexual tem um poder único de nos dominar, de apelar diretamente para os desejos da carne, que por natureza é fraca. Quando o apóstolo Paulo instrui a igreja em Corinto, ele não diz: enfrentem a tentação sexual com oração e força de vontade. Ele diz: fujam. 1 Coríntios 6,18. Esta palavra, fujam, é uma instrução clara e direta. Fugir é uma ação prática e imediata. Quando estamos diante de uma situação que envolve tentação sexual, Paulo está nos dizendo para não tentar ser fortes por nós mesmos, para não tentar testar os limites ou pensar que somos espiritualmente capazes de resistir por força de vontade. Isso porque, ao tentar enfrentar de frente, muitas vezes nos colocamos em situações de risco, onde a nossa carne acaba por prevalecer. A tentação sexual tem uma característica muito peculiar. Ela lida diretamente com os desejos mais profundos do ser humano. Diferente de outras tentações, ela afeta não só o corpo, mas também a mente e o espírito, de uma forma que é difícil de separar. É por isso que tentar enfrentá-la por meio da oração sem uma ação concreta, como fugir, é como tentar enfrentar um incêndio com um copo d'água. Claro, a oração é poderosa e essencial, mas Deus nos dá a sabedoria de entender que certas situações exigem uma resposta mais prática e imediata. O chamado de Deus para fugirmos da tentação sexual não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. É reconhecer que somos vulneráveis nessa área e que a melhor maneira de vencer é nos afastando da situação. A própria natureza do pecado sexual é enganosa. Ele pode começar com algo aparentemente inofensivo, um pensamento, uma conversa, uma pequena interação que não parece prejudicial. No entanto, o pecado sexual é como uma armadilha que vai se fechando lentamente e quanto mais perto estamos, mais difícil se torna escapar. Esse tipo de pecado pode criar um ciclo de desejo que consome a mente e o coração. E é por isso que Paulo enfatiza a necessidade de fugirmos. Ficar e tentar lidar com isso por conta própria muitas vezes significa dar espaço para que o inimigo trabalhe em nossas fraquezas. Há também o aspecto físico do pecado sexual. Como Paulo menciona em 1 Coríntios 6,18, todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Esse versículo mostra que o pecado sexual tem uma dimensão única. Ele afeta diretamente o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo foi criado por Deus para ser um lugar de santidade, pureza e comunhão com Ele. Quando caímos no pecado sexual, estamos profanando esse templo sagrado, estamos desonrando o propósito de Deus para nossos corpos e nos afastando de sua presença. Além disso, há uma outra razão pela qual a fuga é a melhor resposta. O pecado sexual tem a capacidade de criar laços profundos, conhecidos como laços de alma. Esses laços podem nos prender emocionalmente e espiritualmente a uma pessoa de uma maneira que é extremamente difícil de quebrar. Quando Deus nos ordena a fugir, Ele está nos protegendo dessas conexões
que podem nos afastar da pureza e da santidade que Ele deseja para nós. Ele sabe que esses laços podem causar dor, confusão e arrependimento profundo, e é por isso que a fuga é a maneira mais eficaz de evitar essas consequências. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que caíram em tentação sexual porque não fugiram. Davi, como mencionamos antes, é um exemplo clássico. Ele viu Batseba e, em vez de desviar o olhar e fugir da tentação, ele permitiu que o desejo crescesse em seu coração até que ele caiu em pecado. O resultado foi trágico, não apenas para ele, mas para toda a sua família e nação. A história de Davi nos ensina que o preço de não fugir é sempre maior do que imaginamos. Mesmo o homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22, caiu nessa área, nos mostrando que ninguém está imune às tentações sexuais. Por outro lado, temos o exemplo de José. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele não ficou para negociar ou racionalizar a situação. Ele literalmente fugiu, deixando suas vestes para trás. José sabia que, diante daquela tentação, a única resposta sábia era fugir. Deus o honrou por isso, e José foi abençoado por sua fidelidade. A história de José é um exemplo claro de que a fuga é um ato de obediência a Deus, e não de covardia. Deus não nos chama para sermos heróis diante da tentação sexual. Ele nos chama para sermos sábios e obedientes. Portanto, quando enfrentamos a tentação sexual, a oração é sim fundamental, mas precisa ser acompanhada de uma ação prática. Devemos orar pedindo força, discernimento e proteção, mas também devemos agir com sabedoria e fugir das situações que nos colocam em risco. Isso pode significar evitar certos lugares, pessoas ou até mesmo conteúdos que alimentam esses desejos. Fugir não é uma fraqueza, mas uma forma de confiar na instrução de Deus e em sua sabedoria. Afinal, Ele sabe como somos formados e conhece nossas limitações melhor do que nós mesmos. Deus, em sua infinita sabedoria e amor por nós, nos dá o mandamento de fugir como uma maneira de nos proteger. Ele entende que a tentação sexual pode ser avassaladora e que muitas vezes nossa carne é fraca. A fuga nos dá a oportunidade de nos afastar do pecado antes que ele tenha a chance de crescer em nosso coração. Quando fugimos, estamos escolhendo a vida, a pureza e a santidade que Deus deseja para nós. Estamos nos alinhando com seu plano perfeito e evitando as armadilhas do inimigo que querem nos destruir. Se hoje você está enfrentando tentações nessa área, lembre-se, a melhor resposta é sempre fugir. Não subestime o poder destrutivo do pecado sexual e não superestime sua capacidade de resistir sozinho. Confie na sabedoria de Deus, busque sua orientação em oração e tome as medidas práticas necessárias para se manter longe da tentação. Isso não só preservará sua vida espiritual, mas também fortalecerá seu relacionamento com Deus e o ajudará a viver uma vida de pureza e santidade, como Ele deseja para você. Um dos maiores exemplos bíblicos sobre como lidar com o pecado sexual é a história de José. Ele era um jovem fiel a Deus e por isso foi tentado pela esposa de Potifar. O que ele fez? Ele fugiu, literalmente correu para longe da tentação. Em Gênesis 39, lemos que a mulher de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente, mas José não cedeu. E, em uma das tentativas, quando ela o agarrou pelas roupas, ele fugiu sem olhar para trás, deixando até sua capa nas mãos dela. Ele não tentou racionalizar a situação. Não ficou para argumentar ou orar ali naquele momento, mas fez exatamente o que a palavra de Deus nos instrui: fugiu. Esse exemplo de José
deve ser seguido por todos nós, porque nos mostra a atitude correta diante de um pecado tão sério e destrutivo. Diferentemente de outros pecados que podem ser enfrentados com uma postura firme de oração e resistência, o pecado sexual precisa ser evitado a todo custo. E por quê? Porque ele não afeta apenas nossas escolhas imediatas, mas também corrói nosso coração e mente. Ele nos distancia de Deus e nos impede de viver uma vida plena em Cristo. Em Mateus 5:28, Jesus nos alerta que o adultério não começa com o ato físico, mas com o olhar e o pensamento. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso significa que o pecado sexual tem suas raízes em nossos pensamentos e desejos, e é por isso que devemos ser extremamente cuidadosos com o que alimentamos em nossa mente. Outro ponto crucial que precisamos abordar é o fato de que o pecado sexual não apenas destrói o indivíduo, mas afeta profundamente relacionamentos, famílias e comunidades inteiras. A imoralidade sexual leva à traição, à quebra de confiança e a feridas profundas que muitas vezes demoram anos, se não uma vida inteira, para serem curadas. Quando escolhemos ceder a essa tentação, não estamos apenas prejudicando nossa própria vida, mas também causando danos irreparáveis àqueles que amamos. A ordem de Deus para fugir do pecado sexual é, na verdade, uma proteção, um escudo que Ele nos dá para preservar nossos corações e nossos lares. E o que dizer das consequências espirituais? O pecado sexual nos afasta da comunhão com Deus. Ele nos faz sentir vergonha, culpa e indignidade. Em Gálatas 5, 19, 21, Paulo lista os atos da carne, entre eles a imoralidade sexual, e nos alerta que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esse é um alerta muito sério e devemos levar a sério. A imoralidade sexual nos afasta do propósito de Deus para nossas vidas e nos coloca em um caminho de destruição espiritual. Se você está lutando contra o pecado sexual, saiba que há esperança em Cristo. A graça de Deus é poderosa para nos perdoar e nos restaurar. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa quão longe você tenha ido, Deus está pronto para te receber de volta. Mas lembre-se, depois de se arrepender, é necessário tomar atitudes práticas para evitar cair novamente. Isso inclui afastar-se de situações de tentação, cercar-se de pessoas que te apoiem em sua caminhada com Deus e, acima de tudo, obedecer à ordem de Deus de fugir da imoralidade. Em resumo, o pecado sexual é um dos desafios mais intensos que enfrentamos em nossa vida cristã. Mas Deus, em sua sabedoria, nos deu a solução: fugir. Fugir não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. É reconhecer que, por nossa própria força, não conseguimos resistir, mas que, pela obediência à palavra de Deus, podemos nos manter puros e santos. Portanto, a próxima vez que você se encontrar em uma situação de tentação sexual, lembre-se da ordem de Deus. Não tente enfrentar, não tente racionalizar, simplesmente fuja. E ao fazer isso, você estará preservando não apenas sua santidade, mas também sua comunhão com Deus. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você está enfrentando essa luta ou conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário abaixo. Que Deus te abençoe e te fortaleça em sua caminhada.